Eu quero te convidar a abrir sua Bíblia no livro de Ruth, no capítulo 1, do versículo 16 ao versículo 17. O livro de Ruth, ele é um livro bem pequeno, ele tem 4 capítulos apenas, mas ele nos traz um ensinamento profundo de algumas coisas que nós precisamos resgatar, a confiança no Senhor. Ruth, no capítulo 1, do versículo 16 ao versículo 17. Está na tela também. Então nos diz assim: disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque onde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver. E se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Amém? Curva a sua cabeça um instantinho, vamos orar. Ore pedindo ao Senhor para que Ele fale com você nessa noite. Ore para que o Senhor continue falando com você. Nessa noite, o Senhor tem uma palavra especial para nós, para os nossos corações. Deus, em nome de Jesus, eu oro com os meus irmãos, Pai. E nesse instante, Senhor, eu quero colocar a Tua igreja, Pai, diante de Ti, Senhor. Senhor, o Senhor sabe o que eles necessitam ouvir, o que a Tua igreja precisa, Senhor, receber. E, Senhor, eu quero me colocar também na minha condição, Senhor, de servo, Pai. Não além disso, não mais do que isso, Pai. Apenas um mensageiro que vem trazer aqui uma mensagem do Senhor para o Teu povo. Senhor, o Senhor conhece a minha condição humana. O Senhor sabe que eu não tenho nada de mim mesmo para trazer a eles. Mas, Senhor, o Senhor é quem pode falar aos nossos corações. E eu quero pedir ao Senhor, humildemente, que o Senhor possa usar a minha vida, Senhor, a minha voz apenas, Senhor, para falar com o Teu povo. O Senhor pode usar qualquer um, o Senhor pode usar qualquer coisa, e eu quero pedir ao Senhor que o Senhor possa me usar por misericórdia nesta noite, para trazer a Tua palavra ao Teu povo nesta noite. Senhor, nos fortalece, Senhor, nos ensina como nós devemos seguir. Senhor, restaura a fé em nós. E é o que eu peço ao Senhor nesta noite, que o Senhor continue falando conosco. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, o livro de Ruth, como eu disse, é um livro bem curtinho, né? E algumas pessoas já leram bastante o livro de Ruth. E ele nos diz a respeito da história de Noemi e da história de Ruth também. E o evento ele se passa em um período de crise nos idos de Israel, quando Israel tinha um período de crise moral e espiritual muito grande. E naquela época, Ruth, ela mostra com a sua história que mesmo em tempos de trevas, mesmo em tempos de dificuldades, mesmo em tempos difíceis, Deus continuava trabalhando e guiando a vida deles, onde eles andavam. Pela graça do Senhor, o Senhor quem guiava o seu povo. Pela graça do Senhor, é Ele quem guiava a Ruth pelo caminho que ela estava seguindo. E muitas vezes na minha e na sua vida, a gente tem passado por momentos de perda, momentos de escassez, momentos de dificuldade, momentos de incerteza. Eu não sei se só eu passo por isso, mas eu me vejo muitas vezes nessa situação. Incerteza do futuro, medo do que pode acontecer, um pouco de receio, mas o Senhor se revela na palavra dele novamente, dizendo que é Ele quem cuida de você, é Ele quem cuida de mim, é Ele quem cuida da igreja, é Ele quem cuida de nós.
E talvez você tenha realmente perdido, e nós sabemos que algumas pessoas têm perdido aqui entes queridos. Nós sabemos que tem pessoas aqui que podem ter perdido o seu relacionamento, que andam por um problema gigantesco nos seus relacionamentos. Quem talvez aqui, sem nem contar para ninguém, perdeu o seu emprego, perdeu uma oportunidade que poderia ter. Talvez você esteja passando por um momento de falta na sua vida. E você não diz para ninguém, você não falou para ninguém, mas o Senhor conhece você e o seu coração. Deus sabe a sua vida, e é Deus quem tem te sustentado. E mesmo que você viva num momento de incerteza, mesmo que você viva num momento de dor nesse momento, mesmo que você viva em momentos de falta e escassez, confia no Senhor, porque é Ele quem vai trazer a provisão para você. É Ele quem vai trazer o escape para você. É Ele quem vai trazer uma situação, mudar a situação da sua vida, para que em vez de lágrimas, de dor, de desespero, de desesperança, você tenha lágrimas de alegria, para agradecer ao Senhor porque Ele fez. Nós vemos Deus operando em nossas vidas nos mínimos detalhes. Carlos e a Cláudia vieram aqui agora contar um testemunho. Talvez para nós achemos tão simples. Mas para quem vive aquele desespero no momento, sabe que a única coisa que a gente pode clamar é o nome do Senhor. Que é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. E é Ele que nos traz paz. É Ele que nos traz segurança. E é por isso que nós glorificamos a Deus. E é por isso que o testemunho, quando ele é dado, trazendo para glorificar o nome do Senhor, nós deveríamos nos alegrar também, porque é o Senhor que faz estas coisas, e é louvável aos olhos do Senhor. Mas hoje eu quero te convidar a nós olharmos essa história de Ruth, de Noemi, para aprendermos algumas coisas delas, dessas duas mulheres, que passaram por um período difícil, mas que foram fiéis ao Senhor. Nós aprendemos com elas sobre a fidelidade, mesmo no meio da perda. Quando nós olhamos para a vida de Noemi, se você não lembra a vida da Noemi, eu recordo para você aqui. Ela morava em Belém, e o seu marido pegou os seus filhos e foi para uma terra chamada Moabe, e chegou lá em Moabe. Os seus filhos casaram-se com mulheres daquela terra. E depois de ter casado, a Bíblia diz que Noemi perdeu primeiro o seu marido. Seu marido morreu. Noemi agora é viúva. Depois de ter perdido o seu marido, Noemi também perde os seus 2 filhos. Eles morrem. Mas Noemi agora, além de viúva, é sozinha. Não tem mais ninguém para cuidar de Noemi. E naquela época, meu irmão, não como hoje, mas naquela época a mulher, ela tinha um valor quando dava filhos e quando tinha o seu papel dentro da sociedade para gerar filhos e cuidar do seu lar. Sem lar, sem filhos, uma mulher não tinha muito valor. E ela era jogada à margem da sociedade. Se vira aí com o tempo. Faz o que você puder para fazer, para poder viver, para sobreviver. E essa mulher, ela poderia estar sozinha. Ela poderia ter ficado sozinha, porque as suas noras não teriam mais motivos para ficar com ela. E aí nós vemos a vida de Ruth. Ruth, que poderia ter ido embora, assim como Orfa também, era uma outra das suas noras, foi embora para sua terra, voltou para Belém. Ruth também estava lá em Moabe, poderia ter ficado na sua terra, mas ela disse para Noemi, aonde você for eu vou com você, aonde você pousar eu vou pousar também, eu não vou deixar você sozinho. O seu Deus vai ser o meu Deus. O seu povo vai ser o meu povo. O povo de Moabe era diferente do povo de Israel.
eles são meio que parentes, mas vivem ali numa certa confusão entre eles, até em relação aos deuses que eles adoravam. Até os deuses que eles queriam, que eles serviam, eram deuses diferentes. Mas a gente vê a vida de Ruth sendo transformada profundamente, sendo influenciada por Noemi. Ela larga tudo, permanece fiel à sua sogra e permanece fiel ao Deus da sua sogra. Por uma decisão de Ruth, ela acaba dizendo no versículo 16: o teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. E esse rompimento com a tradição moabita que era do seu povo, revela que ela agora tem um coração voltado ao Senhor, tem um coração levado ao Senhor. E esse momento em que ela diz: o teu Deus será o meu Deus, ela declara a sua fé, ela declara a sua fidelidade ao Senhor. E isso deveria nos ser como exemplo, porque o que ela tinha de mais importante, talvez a sua família, o seu povo, poderia ficar muito bem na terra dela, mas ela entendeu que o Deus da sua sogra, o Deus do seu esposo, o Deus dos seus sogros, era o Deus verdadeiro, era o Deus com quem ela deveria ter relacionamento. A fé, meu irmão, ela não vem só de palavras, não é só levantar a mão no momento do louvor, não é só proclamar e dizer: eu sirvo a Deus, eu sou uma serva do Senhor, eu sou um servo do Senhor. Isso não quer dizer muita coisa, não. A fé, ela tem que vir por decisão de caminhar com Deus acima de tudo. A fé, ela tem que vir por essa decisão, mesmo em meio às perdas, mesmo em meio às dificuldades que ela sabia que ela estava tendo, que ela ia ter também. Mas ela decidiu honrar ao Senhor com a sua fé, honrar ao Senhor com o que ela tinha, e ela prosseguiu, e ela volta-se ao Deus de Israel, e ali começa a viver novamente com a sua sogra, continua vivendo com a sua sogra. Que isso sirva de lição para nós, porque mesmo a dificuldade que você tem vivido, mesmo a dificuldade que você tem sofrido, as perdas que você tem tido, elas não deveriam te afastar do amor de Deus, elas não deveriam te afastar da graça do Senhor. As tentações que insistem em vir sobre a sua vida não vão te tirar das mãos de Deus. Deus trouxe providência em meio à escassez. E quando Ruth volta para o seu povo, Ruth vai respingar espigas nos campos para o sustento dela. E respingar espigas é colher aquilo que já foi colhido. Colheu-se, fez-se a colheita principal de todas as espigas de trigo. O que sobrou caiu no chão. O fim da feira, aquele povo teria oportunidade de pegar para o seu sustento. E isso era aplicado como um direito legal para os pobres, os estrangeiros, as viúvas e os órfãos, para que eles não morressem de fome, numa situação de miséria, de dificuldade. Eles poderiam recorrer a isso para não morrer. Mas entenda que, mesmo que Ruth vai respingar as espigas nos campos para o sustento dela, Deus guiou essa mulher para ir até os campos de um homem chamado Boaz. Boaz, que era um familiar seu, um homem rico, um homem generoso, e um homem que gostou da sinceridade de Ruth. Deus guia esta mulher até estes campos, deste homem piedoso, e ele reconhece
a fidelidade e trata essa mulher com bondade. Meu irmão, nada é por coincidência. Nada que você passa na sua vida é por coincidência. Deus está guiando você por caminhos que você ainda não está vendo. As dificuldades estão vindo. Você não entende por onde você tem passado. Você não entende, muitas vezes, os desertos que você tem atravessado. Questiona Deus, questiona a si mesmo. Mas entenda que nada na sua vida é por coincidência. Você que é um cristão, tem Deus como a sua principal fonte de vida. Deus produz detalhes, cada detalhe na sua vida para cumprir um propósito especial para você. É Deus quem está guiando você por onde você passa. É Deus quem cuida de cada coisa na tua vida. Agradeça ao Senhor, agradeça a Deus por onde você tem passado. Em meio às lutas, Deus vai abrindo caminhos aonde você não vê. Deus vai tratando de todas as coisas. Deus trouxe esperança em meio a incertezas. Noemi então orienta Ruth para que Ruth buscasse um homem em Boaz, um resgatador. Resgatador era o homem que assumia as dívidas da família quando um homem morria, o seu irmão morria, enfim, um familiar morria. Essa pessoa que tinha um certo poder aquisitivo poderia ir lá e resgatar, ou seja, o campo, ou seja, a casa, ou seja, qualquer coisa que havia como dívida daquele falecido. E a gente vê que Noemi orientou Ruth para que ela buscasse em Boaz este resgatador. Para que tudo que Ruth tivesse conseguido por meio do seu esposo, ela não perdesse completamente. Esse resgatador, ele poderia resgatar, como eu disse, uma propriedade. Ele poderia dar continuidade à descendência do seu irmão. Ele poderia proteger a família. Essas mulheres, então, agora, elas não estão mais sozinhas. Existe agora um homem que depois que Elimeleque morreu, o marido de Noemi havia morrido, seus 2 filhos também tinham morrido. Esse seu parente mais próximo, Deus guia essas mulheres para que eles cheguem nesse parente mais próximo, generoso, e pudesse resgatar essas 2. Ruth então se apresenta humildemente ali para esse homem. Boaz aceita esse compromisso de resgatar essa mulher, Ruth. E aquela mulher que tinha um futuro incerto, aquela mulher que tinha um futuro não muito seguro em relação ao que ela teria para comer no próximo dia. Essa mulher que não tinha herdeiro, não tinha sustento, agora ela poderia descansar, porque Deus proveu um resgatador para ela. Deus proveu um resgatador para Ruth. E o que a gente vê e aprende com isso, que assim como Ruth, que deitou-se aos pés de Boaz, como sinal de simplicidade e humildade, nós também precisamos nos achegar ao nosso Senhor e o nosso Salvador, o nosso resgatador, que é Cristo. Nós devemos nos render a Ele. Nós devemos entender que Ele pode resgatar a nossa vida de onde nós estamos, das dificuldades onde nós passamos, e que Ele é o verdadeiro Redentor da nossa alma. E nós não vamos ganhar apenas um campo, nós não vamos ganhar apenas uma casa, nós temos a promessa de um céu e de uma vida eterna. É isso que o Senhor veio para resgatar-nos nas nossas vidas também. Assim como Ruth, que nós entendamos que
devemos colocar a nossa fé e a nossa confiança em Deus. A nossa fé e a nossa confiança no Senhor. E veja que interessante, depois que Ruth é aceita por Boaz, eles têm um filho, e esse filho é avô de Davi, do rei Davi. Interessante que lá na frente, depois Davi, ele escreve o Salmo 23 como uma oração, e toda a sua confiança, a confiança da sua família se reflete praticamente nesse salmo. Deleita-te no Senhor, e Ele atenderá os desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele agirá. Ele deixa lá claro, como alvorada, que você é justo, e como o sol do meio-dia, você é inocente. O Senhor cuida da vida dos íntegros, e a herança deles permanecerá para sempre. Em tempos de adversidade, não ficarão decepcionados. E em dias de fome, desfrutarão da terra. Há uma promessa que Deus fez a uma mulher lá atrás, e que vem se cumprir na vida de um salmista. Meu irmão, o que é que está estirando a sua paz? O que é que está afligindo o seu coração? O que é que você precisa hoje, para que você possa descansar no Senhor? Cristo é o nosso resgatador. É Ele quem nos resgata. É Ele quem transforma a nossa vida. É Ele quem nós devemos colocar a nossa confiança, e nós devemos esperar por Ele. Não há mais insegurança. É Ele quem nos resgatou. Não há mais temor. Não há mais medo. Nosso futuro agora é garantido. E eu espero que você, meu irmão, entenda que em meio a necessidades, em meio a dificuldades, a graça de Deus, ela te alcança. É a graça de Deus que te alcança. E essa graça não está só para você. Essa graça está sobre você e sobre a sua descendência também. Talvez você entre aqui e se preocupa com seus filhos, com seu marido, com a sua esposa. Você ora e pede ao Senhor que o seu filho seja liberto, que ele seja convertido, que o seu marido seja convertido, que a sua vida mude. E é o Senhor quem tem ouvido a sua oração. É o Senhor quem tem ouvido a sua súplica. E a sua oração e a sua súplica, ela não vai ficar sem resposta. Ela não vai ficar sem resposta. E Deus há de alcançar você com a bênção que você precisa. Deus há de alcançar você com aquilo que você necessita, meu irmão. Salmos 23, de 1 a 4. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastos me faz repousar, e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor. Guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, porque tu estás comigo. Esse é o Senhor que está com você. Davi, ele experimentou na sua vida o mesmo cuidado e providência que os seus avós, seus bisavós, eles receberam. Ele recebe isso também na sua vida e escreve isso. E nós cruzamos essas informações dentro da Bíblia, e nós vemos que Deus não deixou que a sua família, que a sua descendência, ela fosse afetada pelas dificuldades. Coincidência? Será que isso foi uma coincidência apenas? Não. Isso foi cuidado de Deus. Descansa no Senhor. Descansa no Senhor. Coloca os teus planos nas mãos de Deus. Descansa nele.
E é Ele quem vai fazer algo maior do que você espera, do que aquilo que você imagina. Deus transforma tragédias em testemunhos de alegria, meu irmão. É o que nós vemos aqui. Para acabar, que essa fé, ela deve envolver você e deve despertar em você o desejo de uma entrega real. Não apenas da boca para fora, não. Mas é como fazer como Ruth fez. É entender que este Deus, a que ela começou a servir, era o Deus certo. E deixa para trás tudo aquilo que te afasta dele. Tudo aquilo que te distancia desse Deus. Isso é um ato de fé. Não apenas com a sua boca, com as suas palavras, mas que o Senhor possa te mostrar hoje, o Espírito Santo de Deus possa te mostrar hoje, aquilo que você precisa deixar para trás, para que você seja alcançado com essa fé genuína, expressa em suas ações. Não há barreira para a graça de Deus, viu, meu irmão? Se você está imaginando que o seu problema é grande, que as suas dificuldades são enormes, saiba que o Senhor, para Ele é Deus do impossível. Só para te lembrar, foi Ele quem criou os céus e a terra, então tudo que há aqui está sob o comando dEle. Se é Ele quem está guiando a sua vida, não tem por que você temer mais, não tem por que você ficar desesperado. Coloque esperança no seu coração, esperança de que os dias eles vão melhorar, porque o Senhor trará sobre você, sobre a sua vida, respostas e bênçãos sem medidas. Nós vemos que a história de Ruth, ela não é só um romance bonito, 4 capítulos que conta a história de 2 mulheres, mas ela é o registro, essa história registra a graça redentora de Deus. Se talvez você tenha dificuldade para entender isso, que você ore no seu coração e peça para que o Espírito Santo de Deus esclareça isso para você, meu irmão. Porque essa graça redentora, ela não é fundamentada apenas nessa vida ou neste mundo, ou nas coisas que nós temos neste mundo. O Senhor pode nos abençoar, pode sim. Mas eu gosto sempre de te lembrar que o nosso final não é aqui. Aqui nós estamos apenas de passagem, nós temos apenas um breve tempo nessa terra, mas nós temos um céu que nos aguarda para a eternidade. E é lá que eu e você deveríamos mirar. É lá que eu e você deveríamos colocar a nossa esperança e saber que lá não existe mais dor, não existe mais choro, não existe mais lamento. Lá é só felicidade para todo o sempre. A nossa mente humana não consegue entender o que é uma eternidade. Se nós dissermos 1000 anos, talvez nós possamos lembrar o que falam os livros de história. Eles contam os livros de história por 1000 anos, 2000 anos, 5000 anos. Mas a eternidade, ela excede bilhões e bilhões e bilhões de anos. E é esse Deus que já existia antes da fundação do tempo. E é esse Deus que existirá para todo o sempre. E se eu e você não desistirmos, nós iremos reinar com Ele eternamente. Essa é a promessa e é o fundamento maior que nós deveríamos ter. Esse é o fundamento maior que nós deveríamos nos basear, para que a nossa fé ela não esmoreça. Mas se você está com a sua fé pequenininha, saiba que o Senhor hoje, Ele quer fortalecer você. Você pode talvez estar cansado, você pode estar como Noemi, perdeu tudo que você tinha, não tem esperança, não sabe o que vai acontecer, mas confia no Deus que faz todas as coisas mudarem. Eu quero orar com você.